Você já ouviu falar de um livro tão perigoso, que quem o lia acabava morto? E se eu te dissesse que isso aconteceu dentro de um mosteiro medieval, cercado por mistérios, intrigas religiosas e uma biblioteca cheia de segredos? No vídeo de hoje do Deu Piti, a gente vai mergulhar fundo em O Nome da Rosa, um dos filmes mais inteligentes e provocadores da história. Vamos falar de poder, censura, medo do conhecimento e, claro, das mensagens filosóficas que esse clássico carrega até hoje. Então já deixa o like para fortalecer, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção, se inscreve no canal se ama cinema com conteúdo, e compartilha com aquele amigo que adora um bom mistério. Aqui no Deu Piti, a gente faz barulho com ideias. Bora juntos nessa investigação? A chegada ao mosteiro. Ao chegar a um mosteiro isolado para participar de um debate teológico, o monge franciscano William de Baskerville e seu noviço Adso se deparam com a misteriosa morte de um monge, dando início a uma investigação envolta em segredos e tensões religiosas. A narrativa marca o confronto entre fé e razão, evidenciado na figura de William, racional, lógico e investigativo, e na de Adso, jovem e ainda imerso na ingenuidade. Essa relação revela o processo de amadurecimento psicológico do noviço diante dos mistérios e contradições da fé. Inspirado em Sherlock Holmes, William representa o pensamento crítico em oposição ao dogmatismo da autoridade religiosa, o que traz à tona reflexões filosóficas profundas sobre o conhecimento, o poder e a liberdade de pensamento. A obra transmite, assim, uma mensagem clara. A busca pela verdade exige coragem para questionar o que está estabelecido, mesmo quando isso significa confrontar estruturas milenares. Novas mortes abalam o mosteiro, levando o monge William de Baskerville a aprofundar sua investigação. Seus passos o conduzem à misteriosa biblioteca e aos hábitos secretos dos monges, revelando um ambiente onde o saber é cuidadosamente vigiado. Aos poucos, William descobre que todos os monges mortos tinham uma ligação em comum. Um livro proibido, guardado como um tesouro perigoso. A narrativa destaca como o conhecimento pode se tornar uma ameaça em sociedades onde o questionamento é visto com desconfiança. O medo da mudança e da liberdade intelectual leva à repressão de ideias e à censura de obras que poderiam abrir os olhos dos fiéis. O mosteiro, então, torna-se símbolo de uma estrutura que prefere manter a ignorância a arriscar o despertar das consciências. No plano psicológico, o conflito interno de Adso ganha força. Ao se envolver com uma jovem, ele é tomado pela culpa e pelo desejo, experimentando a tensão entre os ensinamentos da fé e os impulsos do corpo. Esse episódio revela o controle que o mosteiro exerce não apenas sobre o pensamento, mas também sobre os sentimentos e instintos mais humanos. Por fim, o texto propõe uma reflexão filosófica sobre o papel do riso como forma de resistência. O livro proibido trata justamente do humor, e os monges mais conservadores o temem por seu poder de romper com o autoritarismo e a rigidez dogmática. A mensagem central é clara. O medo do riso e do saber revela o receio do poder libertador da dúvida, da crítica e da liberdade de pensamento. O mosteiro torna-se o centro de uma acalorada disputa teológica entre os franciscanos e os representantes do Papa. O tema do debate gira em torno da pobreza de Cristo, especificamente, se Jesus possuía ou não bens materiais. Embora a questão pareça puramente doutrinária, ela carrega profundas implicações políticas e ideológicas, colocando em xeque o luxo e os privilégios acumulados pela Igreja. A chegada do inquisidor Bernardo Gui intensifica a tensão. Figura temida por seu rigor implacável, Gui representa o braço armado da ortodoxia religiosa. Sua presença transforma o ambiente em um espaço de vigilância e repressão, onde qualquer posicionamento divergente pode ser interpretado como heresia. A investigação perde seu caráter filosófico e torna-se um jogo de poder. No cerne da discussão está a defesa da pobreza evangélica pelos franciscanos, que enxergam em Cristo um modelo de humildade e desapego. Essa visão confronta diretamente o materialismo da Igreja, revelando um abismo entre os ensinamentos do Evangelho e a prática clerical. Eco utiliza esse conflito para criticar a incoerência de uma instituição que, em nome da fé, acumula riquezas e influência. O discurso oficial da Igreja tenta se revestir de moralidade, apresentando-se como guardiã da verdade. No entanto, a obra revela como esse discurso é frequentemente utilizado como máscara para a manutenção do poder. A moral religiosa é manipulada conforme os interesses políticos, o que esvazia seu valor ético e espiritual.
A psicologia dos monges é fortemente impactada por esse clima de censura e medo. A ameaça constante de serem rotulados como hereges gera um ambiente de autocontrole extremo. Muitos religiosos reprimem pensamentos e emoções, internalizando culpas profundas que corroem sua consciência. A fé, em vez de libertar, aprisiona. Ademais, o medo da heresia transforma o conhecimento em algo perigoso. Questionar, refletir ou simplesmente propor uma interpretação alternativa é visto como subversivo. A mente dos monges é moldada por um sistema que desestimula o pensamento crítico e promove a obediência cega, tornando a espiritualidade um instrumento de controle mental. Filosoficamente, o capítulo discute o papel da Igreja na sociedade e sua relação com os bens terrenos. A crítica de Umberto Eco é clara: a corrupção religiosa não vem apenas do acúmulo de riqueza, mas do abandono dos princípios que deveriam nortear a fé. Quando a Igreja se afasta da simplicidade e do serviço, ela traz sua essência. A mensagem final é contundente: quando a religião se torna uma ferramenta de poder, ela perde sua legitimidade espiritual. O debate teológico retratado no mosteiro revela como a fé pode ser manipulada para fins políticos e como o verdadeiro valor da crença se esvazia quando é usado para dominar, em vez de inspirar. No coração do mosteiro, William e Adso enfrentam um dos maiores desafios de sua jornada: desbravar a biblioteca, um espaço construído como um labirinto físico e simbólico. Com corredores que se confundem, passagens secretas e organização enigmática, o lugar parece ter sido projetado não para facilitar o acesso ao saber, mas para dificultá-lo. A arquitetura reflete uma intenção clara: guardar o conhecimento às 7 chaves. Ao explorar os labirintos da biblioteca, a dupla não apenas investiga crimes, mas também se depara com o mistério do próprio conhecimento. Cada sala, cada livro, representa uma peça de um quebra-cabeça intelectual e espiritual. A descoberta do livro envenenado, uma cópia da Poética de Aristóteles, que trata do riso, revela o quanto o saber pode ser visto como uma ameaça por aqueles que temem sua força libertadora. A biblioteca torna-se, então, uma metáfora poderosa para a busca do conhecimento. Assim como o labirinto, essa busca é cheia de caminhos falsos, becos sem saída e armadilhas. Não se trata apenas de encontrar um livro ou resolver um crime, mas de compreender os limites impostos ao saber e os mecanismos de censura que o mantêm em cativeiro. No plano psicológico, o capítulo revela como a curiosidade humana, representada em Adso, ainda em formação, entra em conflito com a cultura do medo imposta pelo mosteiro. A repressão do saber é também repressão do desejo, da dúvida e da liberdade interior. A mente inquisitiva é vista como perigosa, pois desafia a ordem e desestabiliza o poder. William, por outro lado, encarna a razão crítica. Seu método de investigação alia lógica, observação e intuição. Ele representa uma forma de pensar que busca a verdade por meio da experiência e da dúvida, em oposição à fé cega e ao autoritarismo religioso. Essa tensão permeia toda a narrativa e sustenta a crítica filosófica da obra. A escolha do livro como objeto proibido não é acidental. O Tratado de Aristóteles sobre o riso sugere que o humor, o questionamento e o prazer intelectual são formas de resistência. O riso é subversivo porque escapa ao controle, desarma o medo e expõe o ridículo do poder. Ao envenenar esse livro, os monges conservadores tentam matar não só corpos, mas ideias. Filosoficamente, o capítulo propõe que a verdade não é simples nem evidente. Está escondida, enterrada sob séculos de dogmas, medo e manipulação. Descobri-la exige coragem, paciência e disposição para se perder e errar. O labirinto simboliza essa complexidade. Não há um único caminho, nem garantias de sucesso, apenas o impulso inquieto da busca. No fim, a mensagem é clara: conhecimento é poder, e por isso, muitas vezes, é temido e controlado. Ao esconderem o saber, os poderosos tentam manter sua autoridade intacta. Mas a curiosidade humana, mesmo sufocada, sempre encontra um jeito de se infiltrar pelas frestas. A biblioteca labiríntica, com todo o seu mistério, é também um retrato da esperança, a de que, mesmo nos corredores mais escuros, ainda se pode encontrar luz. A Inquisição e o fanatismo mergulham no clima sombrio instaurado com o avanço da Inquisição no mosteiro. Bernardo Gui, símbolo máximo do fanatismo religioso, começa a prender monges e camponeses sob falsas acusações de heresia. Seu julgamento não se baseia em provas,
mas em preconceitos e conveniências. A verdade deixa de importar. O objetivo é impor o medo e consolidar o poder da Igreja sobre corpos e consciências. Entre os presos está a jovem camponesa por quem Adso se apaixonou. Sem voz, sem defesa, ela é tratada como pecadora e bruxa, vítima de um sistema que elimina tudo o que não compreende ou não controla. Adso assiste impotente à sua prisão, e essa perda provoca uma crise interna profunda, o conflito entre a fé ensinada e a humanidade sentida. A figura de Bernardo Gui encarna o perigo do pensamento dogmático que se acredita acima de qualquer questionamento. Para ele, dúvida é sinônimo de pecado, e misericórdia, uma fraqueza. Seu papel como inquisidor revela como o uso da religião como instrumento de controle destrói não só indivíduos, mas o próprio valor espiritual da fé. Esse cenário revela uma das críticas mais contundentes da obra. O sofrimento humano é frequentemente causado não por forças naturais, mas por instituições cegas que atuam em nome de uma suposta verdade absoluta. A justiça deixa de ser um ideal e torna-se uma ferramenta de opressão, aplicada com frieza e violência em nome de Deus. Adso, diante desses eventos, entra em colapso emocional e existencial. Ele se vê dividido entre o ideal cristão da obediência e o sentimento de injustiça que presencia. A culpa cristã, cultivada desde a infância, pesa sobre seus ombros, e o medo do inferno torna-se uma sombra constante. Sua dor revela o quanto a religião, quando usada como instrumento de repressão, mutila a alma humana. Do ponto de vista psicológico, o capítulo evidencia como o medo e a culpa são mecanismos eficazes de controle. Os monges e camponeses se calam diante das atrocidades, não por concordarem com elas, mas por temerem as consequências de qualquer resistência. A liberdade de pensamento é anulada por uma cultura que transforma o medo em virtude. Filosoficamente, o texto é uma crítica ao dogmatismo que se coloca como dono da verdade. Ao eliminar a dúvida, o inquisidor elimina também a possibilidade de diálogo e evolução. A fé torna-se imposição, e a religião, um sistema de coerção. A justiça, quando não é guiada pela compaixão, perde sua humanidade e se transforma em tirania. A mensagem do capítulo é clara e atual. Quando instituições se distanciam da empatia e da escuta, passam a produzir violência em nome da ordem. A fé sem amor, a justiça sem compaixão e o poder sem limite abrem caminho para a destruição. Por trás das vestes sagradas, revela-se a face cruel de um sistema que prefere sacrificar vidas a aceitar a complexidade da verdade humana. O clímax da narrativa acontece quando William de Baskerville finalmente confronta o responsável pelos crimes, o velho e cego bibliotecário Jorge de Burgos. Oculto por trás de anos de silêncio e autoridade, Jorge revela ser o verdadeiro arquiteto da tragédia. Movido por um zelo fanático, ele envenenava os leitores do Livro Proibido, um tratado perdido de Aristóteles sobre a comédia, para impedir que ideias perigosas se espalhassem. Para ele, o saber só era válido quando servia à doutrina rígida da Igreja. A cena do confronto é carregada de tensão filosófica. Jorge, mesmo diante da revelação de seus crimes, não demonstra arrependimento. Pelo contrário, acredita que está defendendo a fé. Para ele, o riso é um veneno que ameaça a autoridade religiosa. Ao permitir que o povo ria, questionaria a seriedade da fé, zombaria do clero e abriria caminho para a dúvida, algo intolerável em um sistema que se sustenta na obediência cega. Jorge representa o arquétipo do fanático que prefere destruir o mundo a ver suas convicções abaladas. Sua cegueira física é também simbólica. Ele não vê porque se recusa a enxergar qualquer realidade fora de sua própria. Em vez de dialogar com o novo, prefere combatê-lo. O medo do diferente o transforma em instrumento de destruição, e sua devoção distorcida à fé o leva a cometer atos de barbárie em nome da verdade. O ponto máximo da tragédia ocorre quando Jorge, ao ver que seu segredo está prestes a ser revelado, decide incendiar a biblioteca. A destruição do vasto acervo de conhecimento acumulado durante séculos é um ato desesperado, mas também profundamente simbólico. É a tentativa final de controlar o incontrolável, de apagar o pensamento antes que ele se espalhe. O fogo, que deveria iluminar, aqui consome, é o preço da intolerância. Essa destruição revela uma verdade perturbadora. Há pessoas dispostas a sacrificar tudo, inclusive vidas e legados, para manter intacta sua visão de mundo. O medo do novo, do riso, do pensamento livre, leva à aniquilação do saber. A biblioteca,
símbolo máximo da inteligência humana, torna-se cinza diante da arrogância de quem se julga guardião absoluto da verdade. O Tratado de Aristóteles sobre a comédia não é apenas um livro proibido, é um símbolo do poder do pensamento crítico e da liberdade intelectual. A comédia, ao provocar o riso, convida à reflexão, à humildade, à capacidade de ver o mundo com outros olhos. Por isso, ela assusta os fanáticos, porque rompe com o medo e aproxima as pessoas da dúvida, do debate e da humanidade. Ao mostrar Jorge como um assassino que age em nome da fé, o capítulo revela o perigo do saber controlado. O conhecimento, quando aprisionado ou manipulado, se torna arma. O controle sobre o que pode ou não ser lido, pensado ou ensinado é um instrumento clássico de poder. E quando o poder se sente ameaçado, uma de suas reações mais primitivas é a destruição daquilo que não pode dominar. A mensagem final do capítulo é clara e dolorosa. O saber é uma força revolucionária, mas por isso mesmo é frequentemente visto como uma ameaça por aqueles que desejam conservar o status quo. Quando a religião, o medo ou a ideologia se tornam instrumentos para apagar a luz do pensamento, o resultado é sempre trágico. Ainda assim, mesmo diante do fogo, a busca pelo conhecimento continua, porque a chama da curiosidade humana nunca se extingue por completo. O mosteiro, outrora símbolo de ordem, saber e poder religioso, agora jaz em ruínas. O incêndio provocado no capítulo anterior consumiu não apenas livros e paredes, mas também a própria ideia de uma instituição que tentava controlar o conhecimento. Diante dos escombros, William e Adso decidem partir. Nada mais os prende àquele lugar, exceto o peso daquilo que perderam e a consciência do que viveram. A jornada chega ao fim, não com glória, mas com a amarga lucidez de quem viu o brilho da verdade e as trevas do fanatismo. Enquanto se afastam do mosteiro, Adso carrega não só sua bagagem, mas o silêncio pesado da despedida. Seu mestre, William, permanece ao seu lado, mas a separação emocional já se anuncia. Há algo de irreversível na destruição que testemunharam. Ao narrar os eventos, já idoso, Adso revela que nunca mais reencontrou William. A figura do mestre torna-se, então, parte de sua memória, não como ausência, mas como presença silenciosa que guiou seu amadurecimento. A jornada de Adso é, no fundo, a de todo ser humano em busca de sentido. Ele entra no mosteiro como um jovem ingênuo, curioso e devoto, e sai dele transformado. A convivência com William, os dilemas morais, o amor perdido e a visão da intolerância moldam sua visão de mundo. A partida, portanto, simboliza não apenas o fim de uma aventura, mas a passagem da juventude para a maturidade, um rito de passagem marcado por perdas, mas também por descobertas profundas. O saber que Adso leva consigo não está mais nos livros queimados nem nas regras do mosteiro. Está na experiência vivida, na dor sentida, na dúvida que aprendeu a acolher. Ele compreende que o verdadeiro conhecimento não depende apenas da conservação de volumes em bibliotecas, mas da capacidade de lembrar, refletir e transmitir aquilo que foi vivido. A memória torna-se uma forma de resistência contra o esquecimento imposto pela destruição. Adso compreende que a verdade não é apenas um dado objetivo contido em palavras escritas, ela vive também na experiência subjetiva, nas relações humanas e na busca constante por sentido. O que ele aprendeu com William ultrapassa os limites do papel e da tinta. É um saber encarnado, vivido, sentido. Por isso, mesmo sem reencontrar o mestre, ele o carrega consigo, como farol interior, como legado silencioso. Esse capítulo também oferece uma poderosa metáfora sobre o destino do conhecimento em tempos de opressão. Mesmo com a queda das instituições que tentaram reprimir o saber, a verdade sobrevive. Ela sobrevive nos indivíduos que a experimentaram, nas marcas que deixou, nas histórias que ainda podem ser contadas. O fogo pode consumir livros, mas não pode apagar a centelha do pensamento que já tocou uma mente desperta. Adso torna-se, assim, o guardião de uma história que muitos tentaram silenciar. Seu testemunho é, por si só, um ato de resistência. Ao narrar os eventos de sua juventude já na velhice, ele mostra que a lembrança é uma forma de manter viva a chama do conhecimento, mesmo quando o mundo parece coberto de cinzas. A narrativa torna-se, então, um último gesto de preservação da verdade. No fim, a partida não é apenas a separação de dois personagens, mas uma declaração sobre a permanência do que é essencial. O mosteiro ruiu, os livros arderam, os nomes se perderam no tempo. Mas o que foi vivido,
O amor, a dúvida, a busca pela verdade, permanece. Porque o verdadeiro conhecimento, mesmo frágil, não morre com as instituições. Ele vive nas memórias, nos afetos e na coragem de continuar perguntando.